Olá pessoal, meu nome é Valdilene Oliveira Martins, eu sou advogada civil e criminalista aqui em Aracaju, Sergipe, e nós estamos trabalhando no projeto O Futuro Veste Saias, que consiste em diálogos sobre prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher aqui no estado de Sergipe. Neste projeto, a gente objetivou conversar com 22 mulheres atuantes, extremamente atuantes, nesta pauta. Teve algumas outras que foram convidadas também, mas não puderam estar aqui, né? Então a gente fez com quem pôde. E aí eu vou dizer a vocês, esse projeto começou em 20 de maio. Gente, em 20 de maio, nós conversamos, vamos lá, com, fazer assim, com Sônia Malaquias, que ela é do movimento Mulheres Camponesas. Depois com Gigi Poetisa, agente de saúde, poetisa, cordelista. Depois a gente conversou com Érica Leite, presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher e educadora popular. Depois nós conversamos com Emília Correia, vereadora do município de Aracaju e defensora pública. Depois nós conversamos com Vaneide Jambo, professora de História e componente da Patrulha Maria da Penha, daqui de Aracaju. Depois nós conversamos com Mônica Ramos, assessora da Secretaria de Mulheres da Juventude da FETASE. Depois a gente conversou com ela, olha, a doutora Caroline Jorge, ela é a doutora Ana Carolina Jorge, delegada de polícia da DAGV de Lagarto. Depois nós conversamos com essa queridíssima aqui, ó, Chifronese Quilombola, que é presidente da Federação Estadual de Quilombolas do estado de Sergipe. Depois a gente conversou com Cirlei, educadora popular, e vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Depois, gente, nós teríamos uma live com Pureza, mas só que tem um pano e Pureza não fez a live ainda. Quando tiver, a gente avisa. Depois nós fizemos uma live com Lili Drapala, psicóloga maravilhosa, componente do Conselho Estadual. Depois nós fizemos outra live com a doutora Eusa Missano, do CAOP da Mulher do Ministério Público, promotora de Justiça. Depois nós fizemos a live com Gorete Reis, deputada estadual por Sergipe, coordenadora da Procuradoria da Mulher da Lese. Depois nós conversamos com Maísa Mitidieri, deputada por Sergipe. Depois, sim, Maísa Mitidieri, deputada por Sergipe e também presidente da Frente Parlamentar de Direitos da Mulher, da Lese. Depois nós conversamos com Linda Brasil, militante LGBT e idealizadora da Casa Amor. Depois nós conversamos com Adriana Lohana, mestre, assistente social, mestre em educação, referência técnica para assuntos LGBTs da Secretaria de Estado da Inclusão. Depois nós conversamos com Gilvânia Bispo, da Coordenadoria da Mulher de Nossa Senhora do Socorro. Depois nós conversamos com Margot Oliveira, graduada em dança pela UFES, idealizadora da Cozinha Afetiva e da... Não dá para eu ler que eu estou sem óculos, tudo bem. Margot é maravilhosa. Depois nós conversamos com a doutora Rosa Jeane, juíza de direito do titular da Coordenadoria da Mulher e da Criança do Tribunal de Justiça. Depois nós conversamos com a doutora Georlise Teles, que é delegada de polícia. Depois, gente, o cartucho foi ficando... Acabou o cartucho, mas aqui dá para ver. Nós conversamos com Isabelita Alves, enfermeira obstétrica. E hoje, tchan, 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 hoje nós vamos conversar com ela, gente, olha aí. Dá para ver aqui? Iraci Mangueira, juíza de direito
uma das precursoras, né, gente? Quando a gente fala em direitos da mulher, em delegacia da mulher, vem logo esse nome na cabeça da gente. Então, deixa eu chamar ela aqui, que ela já está aqui. Aí ela, muito bem. Olha aqui, estou tentando aqui ajustar. Agora Tá fica mais. bom aí a imagem? Tá boa. Tá me ouvindo Tá... direitinho? Tô aumentando aqui para te ouvir melhor. Acho que vou botar o fone. Melhor com fone que tira todos os ruídos do ambiente. Não, mas agora eu tô te ouvindo bem. Eu também coloquei o fone e aí tô te Pronto. ouvindo bem melhor. Então, doutora Iraci, a primeira coisa, eu quero agradecer a sua disponibilidade, apesar da sua vida tribulada, como todas essas mulheres que eu falei aqui, mas nenhuma botou empecilho. Eu fui conversando e já foram ajustando as datas. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de sempre, né, em todos os cargos que a senhora ocupou, em todos os lugares que a senhora esteve, onde eu precisei de ajuda, a senhora sempre disponível. E aí, eu quero passar a palavra para a senhora, e que a senhora diga quem é Iraci Mangueira e conta um pouquinho, né? Um pouquinho da sua história, do seu percurso. Como é que a senhora chegou onde a senhora está agora? Tá certo. Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. Você sabe que, assim, eu lhe admiro muito, gosto muito de você. Acho você uma pessoa extremamente comprometida com a questão da mulher, batalhadora e sempre presente em todas as parcerias, né, que a gente aí tem feito ao longo de todos esses anos, né? Eu começo, né, na violência doméstica na delegacia de polícia. Hoje eu estou no judiciário, mas eu fui delegada de polícia e fui titular da delegacia da mulher. Eu tomei posse como delegada de polícia em 2001 e assim que tomei posse eu fui para a delegacia da mulher. Na época a delegacia da mulher funcionava ali vizinho à Secretaria de Segurança Pública, naquele anexo ali do fundo da Rua Duque de Sim, Caxias. Ainda era só a delegacia da mulher, a gente acabava atendendo outros grupos vulneráveis, mas não tinha o escopo que hoje tem, né? O DAGV, e a isso. gente começou o trabalho ali. Era uma equipe formada por policiais, nós tínhamos assistente social, psicólogo, e fazia os atendimentos da mulher vítima de violência. Eu costumo dizer que, para mim, assim, foi uma satisfação muito grande ser delegada da mulher, porque assim, a minha mãe sempre foi militante da causa feminina, sempre foi uma feminista, e eu sempre acompanhei ela nas reuniões. Ela foi do Conselho de Condição Feminina, na época que esse conselho era bem atuante das questões da violência doméstica e da condição da mulher mesmo na sociedade, isso aí, década de 80. Então, para mim, aquilo ali tinha um significado muito grande. E foi lá que a gente iniciou assim, o trabalho mesmo com a questão de gênero, envolvendo diversos atores, né? A OAB Sei. sempre parceira, né? A Universidade Federal de Sergipe também, sempre foi uma grande parceira da Delegacia da Mulher, e foi lá que a gente começou a construir, né, um pouco dessa história e implantar alguns projetos, né, e consolidar alguns projetos que até hoje a gente tem assim, a felicidade de ter iniciado e perceber que de fato eles tiveram, né, uma continuidade. Depois aí eu passo no concurso da magistratura, venho para o Tribunal de Justiça de Sergipe, na condição de juíza substituta, e como juiz substituto a gente perpassa por várias comarcas, por vários municípios, e Sim. sempre atuando também com a violência de gênero, porque a competência plena nos permite essa diversidade de matérias. Até que, no ano de 2017, a convite do desembargador Dr. Cesário, eu assumo a coordenadoria da mulher no Tribunal de Justiça de Sergipe, e a coordenadoria da infância no biênio 2017 e 2018, né? Sucedendo Isabela, que é também uma grande mulher, uma grande Sim, parceira, lembro dela. e sendo sucedida por doutora Rosa Jeane, que é uma amiga querida, que já esteve aqui, junto também com doutora Georlise, que são mulheres assim que nos inspiram a Verdade. prosseguir, a perseguir nessa luta, e sempre contando com a participação de todas vocês, de você, da professora Adélia, não é? da professora Flávia, que hoje está no CNJ e também trabalha com essa questão da mulher vítima de violência. E acho que esse é um trabalho que ele tem que persistir, onde quer que você esteja. Hoje eu estou em instância, a vara de instância ela tem um índice elevado de processos de violência doméstica, mas, por outro lado, a gente tem um apoio muito grande da Coordenadoria da Mulher, do Tribunal de Justiça de Sergipe,
temos uma rede de atendimento à mulher bem aquecida e bem integrada. Então, é uma rede que é composta realmente por todos os atores, né? Então, lá nós temos verdadeiros parceiros, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os advogados que militam na comarca, a OAB local, a Coordenadoria da Mulher, Exato. através da pessoa de Lupinha, que você conhece, né? Uma grande batalhadora, uma pessoa que tem um trabalho, assim, muito reconhecido. E temos também a parceria com a Guarda Municipal, que foi construída, inclusive pelo fato da doutora Exato. Georlise estar lá, né, na secretaria, que integra a Guarda Municipal. Mas, enfim, né, eu vou deixar que você também faça algumas perguntas para que a gente possa ir conduzindo para o objeto, de fato, da live. Porque se você deixar eu falar aqui, eu falo o tempo Não, todo. mas o objetivo é esse. O objetivo, quem vai, como disse, quem vai dar o rumo da prosa é a senhora. Olha, eu estava dizendo, repare, instância, o time de instância é montado. Quando eu era adolescente, a gente dizia, quando tinha muita gente que jogava bem num time, dizendo, pode não, que está montado, quando a gente estava no Ateneu, que eu jogava basquete. Porque aí, Lupinha, Fabiola, a senhora e Georlise. Poxa, tudo num município só, né? É verdade. Fabiola Poxa, também é uma grande parceira. A Patrulha Fabiola Maria da é. Penha, distância, faz um trabalho assim maravilhoso, maravilhoso. É um projeto assim referência para todo o estado de Sergipe. Justamente. Então, assim, eu estou fazendo algumas lives com alguns e algumas pré-candidatos e pré-candidatas ao Executivo Municipal. Já fiz com pré-candidatas ao Legislativo, né, e aí eu fiz só com mulheres. Agora, com relação ao Executivo, estou fazendo com homens e mulheres. E sempre estou conversando, né? Porque, assim, essa questão da violência contra a mulher é muito estigmatizada na violência física. Eu tenho um horror quando eu vejo propaganda, cartaz, que tem uma mulher com o olho inchado, que tudo, porque isso, a pessoa mentaliza que violência é só isso. E muitas mulheres ficam num relacionamento, e quando você conversa assim, não, mas ele nunca me bateu. E às vezes o cara já fez coisa pior, assim, não é que a gente possa medir o que é pior ou o que não é, mas assim, fez coisa tão gravosa quanto, né? Quanto bater. Não Verdade. respeita, agride verbalmente, desmerece, humilha, rechaça, trai, faz com que a pessoa se sinta um lixo, menospreza, chupa a alma da pessoa de canudinho, né? E às vezes nunca bateu. Verdade. Eu estou até tentando parar um pouco para escrever, que eu despertei muito para essa parte da violência, do relacionamento abusivo por omissão. Eu não sei se a senhora assim, se ela atentou para isso. Na verdade, você veja como assim existe uma sintonia, né? Eu acredito muito nessas sintonias. Eu acho que você é uma das Eu pessoas acredito. assim com quem eu tenho muita sintonia. E eu vinha pensando justamente isso, né? Eu cheguei à distância, era mais ou menos umas 4 horas da tarde, e aí eu digo assim, o que é que eu vou falar assim na live? O que é que a gente... E aí você trouxe justamente essa questão. E eu tinha refletido sobre ela hoje à tarde. Eu digo, poxa, as pessoas só visualizam a Isso, violência doméstica quando elas veem uma sequela física dessa violência. E a violência é muito mais que isso. Eu acho que há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, eu sou péssima de datas, nós escrevemos juntas um artigo, eu, a professora Adélia e a professora Flávia. E eu sim, falava justamente sobre a questão, assim, nós falávamos justamente sobre a questão da divisão social do trabalho e o impacto disso na violência doméstica. Então, assim, o que é que a gente trabalhou nesse texto? Foi um texto construído, assim, a 6 mãos, em que a gente sim. trabalhou justamente essas questões. Qual é a origem dessa violência doméstica, né? Além de tudo que a gente sabe do sistema do patriarcado, da cultura, mas a divisão social do trabalho é uma coisa que impacta e, sobretudo, a divisão do trabalho doméstico. Então, Isso, hoje a gente está vivendo aí um problema de pandemia e a gente vê que isso é algo que é extremamente marcante. Não é à toa que o número de violências, né, contra a mulher, esse número ele cresceu. E ele cresce justamente porque o lugar de tensão dessa convivência, desse relacionamento, é o domicílio. Estamos todos ainda numa situação de isolamento social. Então, e é justamente onde eu queria chegar. Então, quando você trabalha com essa divisão do trabalho, seja ela na esfera pública, seja ela na esfera privada, de dentro do seu lar, você começa a perceber as contradições que existem entre o feminino e o masculino. A divisão de tarefas, né? A mulher já adquiriu um avanço incrível na sociedade, isso é fato. Nós hoje ocupamos diversos, né, setores, exercemos profissões que talvez, né, as nossas antecessoras jamais imaginariam. Porém, dentro de casa, eu costumo dizer que a gente ainda avançou muito pouco. A gente avançou muito pouco porque a mulher hoje ela é sobrecarregada com a rotina de trabalho
exaustiva, Exato. né? Ela tem assim a rotina de fora, a rotina de casa, né? Eu lembro que a gente conversava muito quando a gente tinha um contato mais frequente por causa da coordenadoria sobre a questão da carga mental, que é um conceito que é muito bem trabalhado pelas feministas francesas. Elas têm até um quadrinho, né, que foi muito divulgado. Eu costumava passar muito isso no WhatsApp para as pessoas, que retrata bem isso. Então, o que é a carga mental? Né? Então, a mulher ela adquire uma projeção na sociedade, ela ocupa espaços na sociedade, ela tem consciência, né, de ser um agente de transformação, ela tem consciência da sua essência, da sua existência, porém, no âmbito doméstico, ela ainda não consegue, digamos assim, fazer uma divisão justa dessas tarefas. E isso vai impactar essa mulher, né, em todos os setores de sua vida, da relação dela com o parceiro, da relação dela com os filhos, a Exato. maneira como ela se posiciona no mercado de trabalho, e agora, no tempo de pandemia, isso ficou muito evidente. Então, assim, os setores que foram para o teletrabalho, essa foi uma reclamação constante. E é algo, inclusive, que a gente, né, que atua na violência doméstica, a gente tem que começar a trabalhar esses números, inclusive, de quantas mulheres hoje estão em teletrabalho e quantas dessas mulheres se ressentem do fato de estar em teletrabalho com a jornada dupla, muitas vezes tripla, porque tem isso. todos os afazeres. Nós temos também a situação das crianças que estão no estudo à distância, e tudo isso ele é absorvido pela mulher em sociedade. Então, esses quadrinhos das feministas francesas, depois eu vou te passar de novo, que você pode colocar o link aí no Insta, para que as pessoas acessem de uma maneira muito lúdica, de uma maneira assim muito tranquila, mas pontua justamente isso. E isso é o indicativo de que a violência, ela longe está de ser apenas a violência física. Então, a violência ela é a violência moral, ela é a violência pela falta de aceitação do feminino em sociedade, ela é uma violência que ela se traduz na pouca divisão de todas essas tarefas que o feminino abarcou por conta de uma construção histórica que é muito difícil a gente desconstruir, porque desconstruir cultura é muito difícil. É difícil. Então, assim, eu acho que esse ponto é algo assim que a gente precisa muito discutir, a gente precisa, de fato, muito aprofundar. Antes de eu concluir, eu queria só cumprimentar. Vi algumas pessoas aí, vi que Helena entrou, vi que Romildo estava aí. Romildo é uma amiga muito querida, né? Vi também, acho que Lupinha também está aí. Tá aqui, Lupinha. O pessoal à distância está aí, então eu queria dar um tá abraço. Sim. Michele, eu falar Anitta. um pouco lá à distância, do que é que a gente está fazendo. Porque, Claro, assim, eu quero que a senhora fale, sim. É um contato muito bom, é um contato assim, diário, a conexão assim, ela é muito boa, e é isso que a gente precisa no processo de violência doméstica, reduzir o tempo de tramitação, conferir celeridade desse processo, porque se é uma situação que não conversa de forma alguma bem com o decurso do tempo, é a violência doméstica. A violência doméstica exige um enfrentamento célere, efetivo e, de preferência, o mais rápido possível, porque é aquilo que a gente também conversava hoje de manhã. Quando a gente não enfrenta ela com a efetividade necessária e no tempo necessário, se naturaliza. E o processo de naturalização é o que faz com que a gente vá na direção contrária à erradicação da violência doméstica. O processo de erradicação, ao contrário da desconstrução, o processo de naturalização é facinho, facinho. Ele, no instante, se estabelece, né? Ao contrário da desconstrução. Então, e quando eu estava falando sobre essa questão de não ser só a violência física, eu estava falando também da questão do relacionamento. Eu vou querer que a senhora fale muito bem lá de tudo que está fazendo em instância, porque instância é um modelo hoje nesse sentido. Então, assim, eu queria falar também com relação a esses relacionamentos abusivos que são por omissão, no sentido do homem que boicota literalmente a mulher em seus sonhos, em seus desejos, em suas falas, em suas posições, e que simplesmente não tem um grito, que não tem um xingamento, que não tem um tapa, entendeu? Mas que, em compensação, não tem mais nada, não tem apoio, não tem colaboração, não tem parceria, e que boicota literalmente. Isso é bem, assim, tem um filme que eu assisti, que ele é mais ou menos, ele mostra mais ou menos isso, chamado História de um Casamento. Ele mostra isso, um casal aparentemente vive bem, e essa mulher insatisfeita, que se a pessoa não tiver o olhar, dizer assim, que essa mulher quer mais um homem tão legal desse, a família dela, todo mundo adora ele. E esse homem que ele é abusivo por simplesmente ignorar aquela mulher como um ser pensante, como uma pessoa de direitos, uma pessoa de desejos,
E isso acontece muito eu diria assim, em pessoas de uma certa classe mais esclarecida e com recursos financeiros melhor, e que a pessoa acredita que não sofre violência, não vive num relacionamento abusivo e não sofre violência. Então, essa desmistificação de que a violência contra a mulher não é só física, ainda é um trabalho árduo. Toda vez que eu vou falar, que eu vou conversar, eu falo as coisas e eu digo, oh, meu Deus, será que eu estou sendo repetitiva? Mas não. Quanto mais a gente falar isso, ainda é pouco, porque a gente vê mulher chegar e dizer pra gente, não, mas ele não me bate. Apesar de tudo que o cara destrói, muda a pessoa, assim, ó, é uma pessoa ativa, uma pessoa que tem iniciativa, uma pessoa alegre, feliz, e a pessoa completamente muda, se destrói, e a pessoa não percebe que aquele relacionamento é Mas abusivo. esse é o grande problema da violência doméstica, é a despersonalização, né? Eu costumo trabalhar Exato. muito isso quando a gente dá aula, porque a gente foca lá, né, nos tipos de violência. A gente vai ter a violência física, a violência psicológica, a violência emocional, né? E aí vamos ter lá toda sorte de crimes. E aí muitas vezes a gente começa a perceber um elemento de identidade, algo que é extremamente uniforme. Seja a violência moral, seja a violência psicológica, seja a violência física, que é a despersonalização da mulher. Na violência física, você caracteriza muito isso pelo lugar ao qual se dirige a agressão. Né? Geralmente, a violência doméstica ela tem como alvo o quê? O rosto da mulher. Então, nada mais expressa a persona do que o nosso rosto. E você atua nessa área, não só na área de família, mas sobretudo nos processos criminais, e é clássico como nos crimes, né, de violência, seja lesão corporal, seja o feminicídio, Isso. o objeto é a desconfiguração do rosto da mulher. Então, assim, eu já fiz júri, por exemplo, de pessoas que tinham levado cortes mesmo, que era aquela coisa assim de você tentar desfigurar aquela mulher. Então, a gente percebe que é essa tentativa. E quando ela se expressa na violência física, a gente consegue encontrar, a gente consegue visualizar, as pessoas enxergam. Só que essa despersonalização, ela sofre também uma sofisticação. E aí é quando você pontua o quê? Que esse tipo de violência psicológica ela é muito presente naqueles relacionamentos de pessoas mais esclarecidas. Por quê? Porque as pessoas mais esclarecidas, elas elaboram, não é? Elas tolhem os seus instintos, não é verdade? Exato. Mas elas continuam ainda com os genes, né? Com a origem lá do processo histórico da construção que traz a mulher como esse ser a quem é dirigida essa agressão em sociedade. Então, o que é que a gente percebe? A gente vive num universo, né, que a cultura ela criou essa situação de vulnerabilidade. A gente vive num mundo em que as construções estruturais desse mundo elas ainda são muito balizadas por exercício do poder, e aquele, né? E o homem, ele quer exercer o poder, né? O homem, quando eu digo, assim, o homem dentro de casa, o ser humano, não é? O ser humano, claro. Ele quer exercer o poder. Então, dentro do ambiente doméstico, porque a gente trabalha também não só com a mulher vítima, mas também com a vulnerabilidade, o idoso, a criança. Porque no ambiente doméstico, quando você interpreta o núcleo familiar dentro desse processo de construção histórica, são os elementos vulneráveis, são os elementos que historicamente tiveram seus direitos desconstruídos, não observados, alijados. E aí, quando esse homem ele tem essa instrução, o que é que ele faz? Ele elabora, ele não vai agredir. É a mulher que chega lá, muitas vezes, pelo viés do processo de divórcio, né? É a mulher que chega no seu escritório, por exemplo, para disciplinar uma regulamentação de guarda, um direito de visita, e a violência psicológica ela está ali presente. E ela guarda uma relação de identidade e de semelhança com a violência física, que eu diria que não é algo nem que a gente possa estar trabalhando com proporção. Então, assim, óbvio que em termos de conduta típica penal, a violência, né, física, no momento em que você subsume ela a um tipo penal, ela vai ter uma pena mais elevada. Mas do ponto de vista, né, da estrutura psicológica da mulher, eu acredito que todo tipo de violência ele é nocivo. E é por isso, inclusive, que a violência doméstica ela não pode ser tratada como um fenômeno simplesmente penal jurídico. Ele tem que ser trabalhado como um fenômeno multidisciplinar. Por isso a necessidade dessa multidisciplinariedade do trabalho em rede, né? Que inclusive a Coordenadoria da Mulher, ao longo dos anos, vem estruturando isso através do projeto Interior em Rede. E começa com Isabela
né, eu continuo com esse projeto e Rosa hoje também dá seguimento a esse projeto, que é um projeto, inclusive, estratégico dentro do planejamento do Tribunal de Justiça de Sergipe. Então, assim, o que é o Interior em Rede? O Interior em Rede, na verdade, foi um projeto, assim, que Instância foi um dos primeiros lugares tocados com o projeto, que é você colocar a rede para conversar. Você identificar quais são os atores que vão coibir a violência doméstica naquela base territorial. E a construção dessa rede vai passar pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela OAB, ou seja, pelos operadores do direito, mas também vai passar por todo o sistema de garantias local, de conselhos de direitos, de CREAS, né, de assistência, do CREAM. Então, são todas ferramentas pela polícia, o delegado de polícia, que é onde se chega. Né? Então, assim, a violência doméstica, via de regra, ela se explicita em dois ambientes. Então, assim, no ambiente de vulnerabilidade associada à questão da hipossuficiência, ela chega pela porta da DEAN, ela chega pela delegacia de polícia. E nos ambientes, né, em que você está trabalhando com a situação, né, de hipersuficiência, ou seja, de pessoas que estão mais abastadas, pessoas, né, que tiveram acesso, digamos assim, aos bens, enfim, numa sociedade de desigualdade, a gente tem ricos e tem pobres. Então, esse outro viés da violência, ela chega pelo direito de família. Né? Ela se explicita justamente no momento em que aquela relação, que a mulher ela vai querer pôr fim àquela relação, e aí ela vive, ela é alvo, digamos assim, desse processo de violência. Daí a necessidade da gente compreender a multidisciplinariedade dessa questão da mulher vítima, a gente entender que violência, achei muito legal você começar a live com isso, não é só a violência física. Então, assim, a violência física é a pior expressão desse tipo de violência, mas a violência ela vai existir muitas vezes no olhar daquele homem para aquela mulher, no julgamento em relação ao corpo dessa mulher, porque cada vez está ficando mais difícil, porque a gente não a mulher cobrada a partir de estereótipos inclusive que vão na contramão do perfil, né? Até assim de raça, né? Porque, isso, assim, nós somos étnico, justamente de miscigenação. Então, assim, muitas vezes esse padrão de beleza é associado a um tipo a uma estrutura, digamos, física que não coincide com o que a gente vivencia no nosso país. Então, assim, é a violência que muitas vezes se tem quando a mulher ela é espontânea. Quantas vezes, né? Nós, enquanto atores sociais, não estivemos em ambientes, né? Até ambientes sociais, em que a gente percebe uma reprovação do masculino para com o feminino. Né? Então, uma reprovação que vai de um comportamento da mulher, que muitas vezes ela está ali sendo o elo de ligação, muitas vezes, de uma conversa, ou mesmo quando ela tem um brilho próprio. Né? Então, assim, muitas vezes a gente percebe isso. E acho que isso é interessante, inclusive, isso me lembra muito um curso que, na época que eu estava na coordenadoria, eu tive a oportunidade de fazer. Foi um curso feito pelo CNJ, e o que eu achei muito interessante era uma parceria com o Instituto Avon, né, que sempre está financiando aí esses cursos no âmbito de violência doméstica, e foi muito interessante, porque a ideia era essa, era capacitar a rede. Então, nós tínhamos lá diversos atores envolvidos, né? E uma das questões que eu achei bem interessante é que a gente trabalhou com estudos de caso. E eles trouxeram para esses estudos de caso justamente esses perfis, né? A violência física, a violência psicológica, e sempre com detalhes que eu até acho assim, que foi a partir daí que a gente começou a consolidar a ideia de indicador de letalidade. Porque a violência doméstica, por que é importante o delegado de polícia, a defensoria pública, o advogado, o juiz, sempre ter lá aquele indicador de letalidade como instrumento a referenciar o seu trabalho? Porque aquele indicador de letalidade, que é aquele questionário que pergunta várias coisas, né? Se a violência é física, se é moral, se ele já fez isso, se ele já fez aquilo. Aquilo ali é importante, porque aquilo ali é uma grande ferramenta de diagnóstico. Porque muitas vezes a mulher responde sim para uma situação que, se você perguntasse de uma outra maneira, ela não identificaria como algo capaz de ser qualificado como violência contra ela. Então, isso que a senhora falou da violência, do estrago mesmo, né? Porque a violência física é uma coisa que a gente vê. Você pode detectar, você pode olhar
pode-se fazer corpo de delito. Mas o estrago que a violência, principalmente psicológica, é feita, faz na mulher, que a gente tem dados que a mulher que sofre violência doméstica, principalmente a psicológica, ela pode sofrer estresse pós-traumático de um soldado no pós-guerra, igual ao de um soldado no pós-guerra. E essas violências, elas nunca vêm assim separadas. Não, ele só faz violência moral. Não, ele só faz violência psicológica. Não, ele só faz... Porque, assim, é um pupurri, eu digo mesmo, que é uma mistura, uma mescla, né, que ele pode ser mais incisivo em uma ou outra, mas que todas estão ali presentes. É porque, Essa questão... na verdade, o fenômeno é o relacionamento, que ele é abusivo por natureza, né? Justamente. Então, aí, quando a senhora fala desse detalhe, que nós mulheres, é dito a gente que a mulher, depois que envelhece, ela se torna inservível. Se ela se torna inservível para o homem, ela não precisa mais existir. Porque a nossa sociedade constrói que as mulheres só servem para o sexo. Então, se ela não é mais atrativa sexualmente, ela passa a... não existe mais. Tanto é que existe uma contínua ação, principalmente dos homens, uma continuação dos homens. Isso a gente vê em todo lugar que a gente anda. Isso é praxe. De se separar da esposa, que é mais ou menos da facilidade dele, e conseguir outra esposa, casar com outra mulher ou conviver, que geralmente é da idade de algum filho ou de alguma filha. Isso é praxe, é rotina, né, na nossa sociedade. Porque isso já está embutido mesmo, que a mulher envelheceu, que a mulher não presta mais, que a mulher... E se faz até piada com isso. Então, isso também é forma de se violentar e de trazer violência contra a mulher. Essa ânsia por uma beleza que é imposta, diferentemente do biotipo brasileiro, né, que ele é uma beleza eurocêntrica, né, quem é a mulher bonita? Quem é a mulher bonita? A mulher alta, magra, da perna bem fina e comprida, que não tem nada a ver com o padrão da gente. E muitas mulheres vivem nesse desespero de chegar a alcançar esse padrão. Inclusive adoecendo, né? Porque a gente percebe isso... que a violência psicológica, muitas vezes, a gente consegue identificar quando ela vem com uma comorbidade. Né? Então, assim, às vezes, no próprio indicador de letalidade, quando você questiona se ela tem algum problema de ordem física, aí vai aparecer ali um transtorno, por exemplo, alimentar. Né? Muitas mulheres desenvolvem a questão assim, da compulsão ou mesmo da situação de privação do alimento para conseguir obter o corpo esguio, né? Que é esse padrão que você denuncia eurocêntrico, que não é um padrão brasileiro, não é verdade? E muitas vezes também a gente percebe que é o processo de coisificação, é a redução mesmo da mulher a um objeto, né? Então, assim, o que é que a gente tem que hoje identificar na luta da mulher pela ocupação de espaços, né? Então, assim, a gente tem uma ferramenta, que é a Lei Maria da Penha, que é uma ferramenta importante, porque, inclusive, assim, ela tem muita conexão com essa multidisciplinariedade, porque é uma lei que ela tem diversas vertentes. Então, ela vai ter uma base penal, ela vai ter uma base processual penal, ela vai ter providências que você vai poder utilizar no campo civil, né? Hoje, inclusive, existe um entendimento que a medida protetiva ela tem um caráter autônomo, então ela pode ser deferida mesmo fora, né, da esfera da tipificação de condutas delitivas. Então, hoje a gente tem esse instrumento, mas para além do instrumento da Maria da Penha, a gente precisa agora se voltar para o lado, assim, digamos, social da lei, que é o lado da implementação das políticas, é a construção, de fato, da política, por exemplo, grupo reflexivo. Porque essa política, que hoje ela é uma exigência, ela é muito importante na ressignificação desses atores da violência. Porque, no primeiro momento, a gente voltava o olhar de empoderamento ao feminino, para que houvesse a denúncia, para que houvesse o relato e que para o Estado pudesse coibir aquela prática. Mas quando a gente começa a fazer isso, aí nesse processo de construção, né, da resposta a essa violência, a gente começa a perceber que a gente também tem que ressignificar o autor da violência. Isso porque mesmo. Mesmo que ele rompa aquele ciclo vicioso, né, aquele círculo da violência, que a gente sabe que é aquela alternância, né, de momentos de lua de mel, momentos de briga, denúncia, retira, né, se retrata do que é possível se retratar, se é uma ação pública incondicionada, não vai, e aí a gente fica sem ter o elemento de prova para poder, não é, chegar à responsabilização, mas a gente precisa voltar, sobretudo, olhar para essa parte social.
que é o quê? A implementação dos grupos reflexivos, que é quando a gente vai trabalhar Isso. com esse masculino, trazendo esse masculino para um contexto familiar de relações de parceria, né, de combinação de regras. Eu me lembro que na época da Delegacia da Mulher foi um trabalho assim, muito interessante. Eu fiquei muito tempo na delegacia, fiquei até quando foi implantado o DAGV, eu fiquei como coordenadora, mas a titularidade da Delegacia da Mulher era nossa. E o que eu identificava muito nessa mulher? Ela chegava lá e ela falava assim, a gente ficava meio perdido. Então, a gente lavrava a ocorrência. Na época, eu ainda peguei uma época que não tinha a Lei Maria da Penha, então era o termo de ocorrência circunstanciado. A gente encaminhava aquela mulher e ela olhava para a cara da gente e a gente percebia aquela insatisfação. É uma outra coisa importante. Quem trabalha com vítima de violência doméstica tem que ouvir. Então, assim, você não vai dar a sua resposta para essa mulher. E não julgar. E não julgar. Você tem que ouvir o que é que você quer. Então, assim, eu perguntava, essa era a minha pergunta clássica, o que é que você quer? E aí a gente percebia que quando a gente perguntava isso àquela mulher, ela queria mudança. Ela queria mudança na vida dela, ela queria respeito. Ela queria que o parceiro dela pudesse vê-la, como você bem colocou, enxergar essa mulher como um sujeito de direitos, como ser humano, como uma pessoa que tem vontades que precisam ser atendidas por ela e pelo parceiro. Porque uma relação a dois é uma relação de companheirismo, uma relação de compreensão, é uma parceria, é uma sociedade, né? Então, assim, você tem que saber ouvir, né? Lupinha está dizendo aqui, você tem que saber ouvir, você tem que saber acolher essa mulher. Você não pode julgar. Outra coisa que eu costumo dizer muito à mulher, olha, não se preocupe, porque quantas vezes, ainda que seja aquela mulher que vai para a audiência, que muitas vezes ela desconstrói todo o relato anterior, eu digo, olha, eu respeito o seu momento, eu respeito o seu relato, agora eu quero que você saiba o seguinte, que eu vou estar sempre aqui. Pois é, eu acho que isso tem que ser dito. Me dizer, entendeu? Porque ela vai sentir segurança. E no momento que é dela, ela vai chegar lá. E ela vai se posicionar. E aí é onde é que a gente entra com a rede. Aí vem a patrulha, Maria da Penha, nas visitas. Então, agora mesmo, nesse momento de pandemia lá em Instância, a gente estreitou laços com Fabíola, com Lupinha. Estamos iniciando, inclusive, aí um projeto de busca ativa, porque a implementação, inclusive, da audiência virtual em Instância, eu comecei a pensar por causa da violência doméstica. Então, mesmo antes do tribunal e do CNJ ter disponibilizado o Cisco Webex, que é o que a gente usa hoje, nós fizemos algumas audiências de violência doméstica com hangouts. Eu não sei se o nome é esse. Mas a gente fizemos audiências, porque a minha ideia, quando eu vi que os números estavam crescendo, quando eu vi que as protetivas elas estavam aumentando, e isso era recorrente, as pessoas comentando que existiam situações de violência doméstica, eu digo, eu tenho que falar com essa vítima. E aí a gente começou a agendar uma série de audiências, porque lá a gente marca, não só quando ela pede audiência, né, do 16, mas independente de se a ação é pública incondicionada ou depende ou não de representação, a gente faz o que eu chamo de audiência de justificação. Então, agora, na pandemia, a gente está com esse empecilho do presencial, mas sempre, no momento em que eu defiro uma medida, eu marco uma audiência de justificação, que é para quê? Para eu ouvir essa mulher e saber o que é que ela quer. Então, assim, eu sei a resposta jurídica. A resposta jurídica, ela está lá. Ela está no código, ela vai ser aplicada de acordo com a lei. Mas, assim, o que é que essa mulher quer? Ela quer um acompanhamento psicológico? Ela quer uma visita da Patrulha Maria da Penha? Ela precisa ir para uma casa-abrigo? Porque naquele momento ali ela está correndo risco e, às vezes, tem situação que a gente trabalha com a preventiva, mas o autor da violência ele está foragido. Então, eu tenho que ouvir essa mulher, porque é ela quem vai me dizer o que é que ela precisa. E, a partir dali, do que ela me diz, é que eu vou tentar dar esse encaminhamento, porque, na verdade, a ressignificação do papel dela naquela relação, só ela pode dar. E não cabe a mim dizer o que é para ela fazer, entendeu? A gente tem que entender isso. Eu dar a resposta jurídica. Agora, sim, o posicionamento dela, se ela vai continuar, se ela não vai continuar, se ela vai aderir a um acompanhamento, se ela vai querer uma ação da patrulha na casa dela, isso é algo que é da mulher. E é isso que eu quero que elas fiquem assim, eu sempre deixo muito tranquila, no sentido de saber que sempre pode contar conosco e no sentido de saber que a gente vai ouvir e essa escuta vai ser uma escuta verdadeiramente ativa, porque a gente não vai julgar essa mulher. Quando a gente atende uma mulher dessa que não julga, já é meio caminho andado, porque elas precisam ser ouvidas e tem essa questão, as pessoas, preste a boletim de ocorrência, isso e aquilo, e as pessoas não sabem do contexto, do que pode acontecer. Pede medida protetiva, tira o cara dentro de casa.
e várias outras que podem acontecer. E uma Então, outra a coisa também gente... que é importante a gente pontuar, Val, é que muitas vezes essa violência, ela não acontece só nas relações, né, assim, marido e mulher. Às Conjugais, vezes é uma violência do irmão para do com a irmã, irmão, de um pai para com do uma pai, filha, não é? isso. E aí você pode observar que nesse momento de pandemia, né, isso fica muito evidente. Assim, eu nunca me lembrei tanto desses quadrinhos aí, dessas feministas francesas, porque é quando você percebe o quanto as mulheres sofreram nesse momento. Quanto elas tiveram que se virar, porque hoje a cobrança para a gente é muito grande. A gente tem que ser profissional, não é? A gente tem que dar conta da agenda dos filhos, a gente tem que dar conta da administração de todas as tarefas, e muitas vezes eu costumo dizer assim, eu costumo perguntar muito às mulheres, seu marido participa, não é? Ele Era ajuda, isso que eu ele ia faz falar. com você, porque é diferente, né? Então, aí tem homens que dizem assim, mas eu lavo os pratos. Olha que maravilha! Não é? Eu cuido, boto meu filho para dormir. Eu digo, rapaz, não faz mais que isso, é obrigação, mas tudo bem. Então, assim, você está com essa mulher, não é? Ou você ajuda essa mulher? É diferente. Então, estar com não é ajudar. Então, eu ia falar disso agora, da questão das mães solos. As mães solos tendo o pai dos filhos de junto. Porque você ser mãe solo porque não tem ninguém, sabe? Você vai porque não tem ninguém e ali você, pelo menos, desestressa com relação a isso. Mas você ser mãe solo com um imprestável dentro de casa que está achando que está num apart-hotel, né? Muitas pessoas estão nesse sofrimento agora dentro de casa com um homem que não desocupa o lugar, que não contribui com nada, pelo contrário, só dá preocupação. E aí, isso causa um peso, uma carga mental triste de enlouquecer, a ponto de enlouquecer mesmo, porque a pessoa está trabalhando em home office, e mesmo que não esteja trabalhando em home office, o que é pior, está fazendo serviço doméstico. O que é muito pior. E aí e outra coisa, e isso fica muito evidente, né? O que eu fico sempre observando nas oitivas, nas audiências, nas reuniões, né? Repare, amplie o seu foco. Se você tiver numa reunião com várias mulheres, né? Se de vez em quando a reunião começa a demorar, se a mulher não começa a mudar o foco, ela olha para a porta, né? Porque ali já entrou alguém chamando, não é verdade? Então, assim, é aquela coisa da multitarefa sempre, que é inclusive identificada como uma fonte, né, assim, bem relevante do estresse, porque o estresse, na verdade, não é você se concentrar em uma atividade, né, com extremo foco, não. É justamente essa coisa da gente estar sempre com diversos focos. Então, a gente está aqui com o processo, a gente está ali, né, com o olhar, né, na evolução dos filhos, a gente está ali com o olhar das providências de casa, né, nas tarefas de casa. Então, assim, eu acho que nessa pandemia isso ficou muito evidente. A gente precisa discutir isso com a sociedade. Precisa discutir tem mulheres que ainda cuidam da família, né? Com os homens, porque eles são os nossos parceiros. Então, precisam assim, ser. É muito interessante a gente envolvê-los nessa concepção, porque eles também, se eles conseguem compreender, se eles conseguem se envolver, eu acho assim que o relacionamento ele melhora muito. Então, assim, ao longo desse período, desde 2001, que eu acompanho essas situações de violência doméstica, então a gente passa a ter um olho clínico, a gente percebe claramente quando, né, existe muitas vezes essa repactuação. E é por isso também que eu acredito muito, não é como um mecanismo de não responsabilização, não é isso, mas eu acredito muito na justiça restaurativa, como uma maneira de ressignificar também, entendeu? O enfrentamento dessa relação. Porque uma coisa doutora Iraci, eu queria falar uma coisa sobre isso, essa justiça restaurativa. Mas porque, não assim, como mecanismo, veja bem, não é como mecanismo de não responsabilizar. Então, se um crime é de ação penal pública incondicionada e está lá na lei, ou mesmo que seja dependente de representação, mas você já não está mais naquela fase que você pode se retratar, entendeu? A justiça restaurativa ela pode entrar? Pode, mas ela vai entrar para, de fato, verdadeiramente resolver aquele conflito, que não significa dizer que ela vai ter uma repercussão na ação penal. Ela pode até vir a ter, mas isso é uma construção que, no momento atual, ela exige, inclusive, uma construção acadêmica. E ela não pode ser feita da maneira como a gente já vivenciou antes, que era justamente a banalização. Né? Então, você fazia qualquer tipo de conciliação, chamava aquilo do que queria,
né, a mulher voltava para casa para a mesma situação de violência e era, enfim, né, menos uma estatística e, de fato, você não resolveu nada, né? Eu penso na justiça restaurativa em algum momento, não em todo caso de violência doméstica. Eu penso assim, Não, eu acredito que é um primeiro, recorte. primeiro, ela como uma ação preventiva, sem dúvida nenhuma, tanto preventiva de acontecer uma evolução, porque a violência doméstica eu digo que é sempre como um câncer sem quimioterapia, porque ela pode começar e se usar a justiça restaurativa naquele momento, eu sempre digo que ainda tem o que restaurar. Se eu Então, pudesse, eu dava, quando ela eu tem daria. aquela iniciativa de denunciar aquele parceiro, é porque ela já chegou no limite. Não tem mais o que restaurar ali. Então é isso que a gente tem que... Você pode até usar, rapaz, você pode usar a linguagem restaurativa. Sabe em que momento eu acho interessante? No grupo reflexivo. Porque muita gente às vezes pensa que o grupo reflexivo é para uma reconciliação e não é. Né? Eu digo que o grupo reflexivo é uma preparação para aquele autor de violência iniciar um novo relacionamento, que até pode ser com a sua ex-companheira, com sua ex-esposa. Na verdade, é uma... mas, assim, desconstrução, né? O grupo reflexivo é um desconstrução. instrumento de desconstrução. E essa medida, é isso que eu queria chegar, nessa medida protetiva nova, que teve agora essas duas novas medidas protetivas de 3 de abril, que trouxeram, acrescentaram, né, 2 itens no artigo 22, que traz o homem ser encaminhado para um grupo de reeducação do princípio do processo, como medida protetiva, né? Que, no meu ponto de vista, isso já podia ser feito pelo magistrado, pela magistrada, porque o item das medidas protetivas não são números clausos. Né? É um rol exemplificativo, né? Então você poderia inserir isso já. Eu várias vezes pedi. Na própria decisão, inclusive, que você já concede a protetiva. O grande problema do grupo reflexivo é a existência dele, a implementação. Então, justamente. Assim, que cabe, na minha opinião, ao gestor municipal. Municipal. Lá, inclusive, nós oficiamos, né, solicitando para saber qual é a porta, né? Onde é a porta que a gente vai bater, porque vai ter que ter. Porque agora é uma imposição legal e é necessário. Quando eu pedia antes do dia 3, que eu pedia para encaminhar de princípio, de plano, o autor da agressão para um grupo reflexivo, sempre a defesa alegava que era antecipação de pena. Né? Mas agora com a medida protetiva ficou mais fácil, ficou bem melhor. Então, doutor Jaci, nós temos aqui 8 minutos. 8 minutos não, 7. Já pensou? Diga, eu quero marcar uma live com a senhora. Sabe por quê? Para a gente conversar sobre a justiça restaurativa. Eu acho que é muito bom. Eu até sugiro o seguinte, eu não sei, eu sou uma pessoa assim, que agora que eu estou tentando melhorar, né, a tecnologia. Mas assim, eu não sei se faz live com mais de 2 pessoas. Mas a gente pode fazer, dois magistrados que são assim muito bons, e eu até acho assim que eles poderão vir a colaborar muito mais do que eu. Que maravilha, eu vou pedir a dica à senhora. E a doutora Cília, que são 2 magistrados que trabalham com a justiça restaurativa, inclusive eles têm formação, eles fazem inclusive uma formação anual com um grupo nacional, eles viajam para fazer uma imersão, que é de 2, 3 semanas. Então, assim, são pessoas que, além de serem pessoas que são entusiasmadas com a questão da justiça restaurativa, são estudiosos mesmo dessa ferramenta. E aí eu acho que a gente poderia fazer uma troca interessante. Poderia fazer, assim, numa sala do Zoom ou do Meet, transmitindo pelo YouTube. Isso a gente vai providenciar, porque é sempre bom esclarecer. É sempre bom trazer esclarecimento. Assim, como eu estava dizendo assim, agora aqui tem 6 minutos. Eu quero que a senhora diga mais alguma coisa que tem para dizer e faça suas considerações finais. Pronto, e agradecendo mais uma vez. Olha, tem tanta gente aqui que se eu for citar o nome, eu vou acabar os 6 minutos. Então, assim, eu queria cumprimentar todos que assistiram essa live. Ficou assim, a minha primeira live. Eu já fiz um monte de audiência, já fiz maravilha. Um monte de reunião, já até apresentei live que não foi no Instagram, porque o tribunal pautou algumas lives e eu apresentei. Mas eu falando foi essa e fico muito feliz assim, de ser com você. Então, assim, eu estou muito contente, que é um bate-papo mesmo, e eu acho que a ideia é essa. Estou sempre disponível. Quero agradecer a todos que assistiram. Quero agradecer... E que vão assistir, né? E que vão assistir. Porque ela fica lá, né? Eu ainda vou arrumar, que o menino vai... Ele edita direitinho, deixa bonitinha, enxutinha. Inclusive, depois, se você puder, me envie, porque como a gente participa de vários grupos, inclusive lá no grupo Distância, a gente pode compartilhar essas lives até, né, desse processo mesmo de troca, porque a violência doméstica ela é uma atuação diária, né, lá cada um no seu escopo, mas é também
é essa troca de informações, de ferramentas que vai fazendo com que o nosso trabalho ele cada dia melhore. Então, quero cumprimentar todo mundo aqui. Quero agradecer a você imensamente o convite. Foi tão agradável que eu ainda achei que tinha uns 30 minutos. Eu nem vi o tempo passar. Espero que também quem está assistindo tenha tido, assim, essa impressão. E parabéns pelo projeto, viu? Bom, muito obrigado. E a senhora disse que foi a primeira live comigo e a senhora é minha live número 100. Diga! A senhora é minha live número 100, exatamente número 100 hoje. Eu faço número 100 de lives, né? E eu queria agradecer também e dizer que eu estou fazendo um trabalho com uns homens, né? Que é o Agora é com Eles, para trazer esses homens também, homens que... E as pessoas entenderem que tem homens envolvidos também nesse combate, enfrentamento e prevenção à violência doméstica contra a mulher. Estou batendo esse papo com eles. E também estou tentando... É super importante. É importantíssimo. Outra coisa que eu costumo dizer muito nas palestras, sabe o que é? É que todo homem, né, ele quer queira, quer não, no momento dele de construção, ele teve uma mulher na vida dele. Então, assim, é importante a gente trabalhar a mulher, é importante a gente trabalhar o homem, é importante também a gente trabalhar a nossa relação com os nossos filhos, né? Isso. Então, se o homem faz parte do problema, obrigatoriamente ele tem que fazer parte da solução. Perfeito. E estou buscando conversar com candidatos ao Executivo Municipal, candidatas, para já esclarecer para essas pessoas, essas futuras gestoras, que quando se implementa políticas públicas de combate e enfrentamento à violência doméstica, e eu falo violência doméstica e familiar como um todo, está se investindo na saúde da família e no bem-estar social, né, na qualidade de vida daquele município. É isso que esses gestores e essas gestoras precisam entender. Inclusive, eu falo com os prefeitos, os pré-candidatos a prefeito, as pré-candidatas, que a violência contra a mulher também é, quando escolhe o secretariado, excluir as mulheres. Também é violência contra a mulher. Quando exclui as mulheres da assessoria, quando exclui a mulher das esferas de poder e de decisão. Sabe? Então é isso. Então, doutora Iraci, muito obrigada. Quando eu tiver a live pronta, eu passo para a senhora. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Um beijo grande, viu? Até, gente. Tchau, viu? Como sempre. Tchau. Hoje encerra esse projeto. Só tem a pendência uma live que não foi feita, mas foi maravilhoso conversar com todas vocês. E que venham outros projetos, né? Vem aí. Tchau, doutora Iraci. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. De nada.